O que aconteceria se essa ansiedade que te sufoca, se essa crise de pânico que te paralisa, não fosse apenas um problema da sua mente? E se fosse um ataque espiritual que você pode vencer agora? Eu sei o que você está sentindo. Esse nó na garganta, o coração acelerado, o peito oprimido, uma guerra mental constante que te rouba a paz e a alegria de viver. Você ora, você busca Deus, mas a sensação de medo continua aí, te assombrando como uma sombra. Mas escute com atenção a voz do Espírito Santo neste momento. Você não encontrou este vídeo por acaso. Isto não é apenas mais um conteúdo. Isto é um campo de batalha espiritual. E você foi convocado para lutar e para vencer. Hoje, nós vamos entrar em uma oração de guerra específica para sua libertação espiritual da ansiedade e do pânico. Nós vamos usar as armas que Deus nos deu, armas poderosas para destruir fortalezas. Prepare o seu coração, prepare a sua fé, porque a sua guerra pessoal termina hoje. Fique comigo até o fim, pois a paz que o mundo não pode te dar está prestes a inundar a sua alma. Você se sente assim? Cansado de lutar uma guerra que ninguém vê? Uma batalha travada no silêncio do seu quarto, mas com o barulho ensurdecedor da sua própria mente? Essa dor que você carrega não é só um sentimento, é um ladrão. Ele rouba suas noites de sono, sua capacidade de sonhar, a sua alegria nas pequenas coisas. Ele te faz viver em estado de alerta constante, sempre esperando a próxima crise de pânico, o próximo gatilho de ansiedade. O inimigo é astuto. Ele te isolou. Ele te fez acreditar que essa fortaleza de medo, de preocupação e de pensamentos acelerados é a sua identidade. Ele sussurra mentiras no seu ouvido, dizendo: você é assim mesmo. Sua fé é fraca. Você nunca vai mudar. E talvez a parte mais cruel dessa guerra seja a culpa por orar e ainda assim sentir medo, a culpa por se sentir desconectado de Deus mesmo dentro da igreja. Mas ouça, Deus não te trouxe até aqui para apontar para a sua prisão. Ele te trouxe aqui para te entregar as chaves da sua liberdade. Se essa palavra já está queimando em seu coração, se você sente que finalmente alguém entende a sua guerra secreta, faça parte deste exército de intercessão. Se inscreva agora aqui no canal Hospital da Alma, para que você nunca mais se sinta sozinho nesta batalha. E não ouse sair deste vídeo, porque ao final desta oração, você não vai apenas se sentir melhor, você vai receber as armas espirituais e a autoridade para demolir a fortaleza da ansiedade que te aprisiona. A sua liberdade completa está no fim desta oração. Diante desta fortaleza de medo que o inimigo levantou na sua mente, diante desses muros de pânico e preocupação, Deus não te deixou indefeso. Ele não te disse para simplesmente aguentar. Ele te entregou uma promessa que é também a sua principal arma, uma verdade que se torna sua estratégia de guerra. Por isso, receba com fé, porque esta palavra é a chave que vai começar a demolir a sua prisão interior. A palavra de Deus declara em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você ouviu bem? Não são as suas próprias forças, não é a sua capacidade humana, são armas poderosas em Deus. E elas foram projetadas com um único propósito: a destruição das fortalezas. Isso significa que essa ansiedade, esse pânico, essa prisão mental, ela já tem um decreto de demolição assinado pelo Rei dos Reis. A palavra de Deus diz que temos armas, mas onde elas estão? Como as usamos? Preste atenção, isso pode mudar a forma como você enxerga sua luta para sempre. A primeira coisa que você precisa entender é: a sua ansiedade não é você. Esse pânico não é a sua identidade. A Bíblia nos mostra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Se o medo pode ser um espírito, então ele é um invasor, um intruso, e você tem autoridade para expulsá-lo. Essa fortaleza que o versículo menciona é uma construção do inimigo na sua mente. Pense nela como um castelo de mentiras. Cada tijolo é um pensamento,
E se algo ruim acontecer, eu não vou dar conta, Deus não está me ouvindo, eu nunca vou ser curado. O inimigo repete essas mentiras tantas vezes que elas começam a parecer a sua própria voz, a sua verdade. Mas as armas de Deus são feitas para demolir exatamente isso. A sua primeira arma é o nome de Jesus. O nome dele não é uma palavra mágica, é a chave que acessa toda a autoridade dos céus. Quando a crise de pânico vier, em vez de se desesperar, você vai aprender a sussurrar ou até a gritar: Jesus! Nesse nome, o principado do medo perde a força. A sua segunda arma é a palavra declarada. A Bíblia na sua estante é um livro. A Bíblia na sua boca é uma espada. Você precisa pegar versículos como Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo, e declarar em voz alta sobre a sua vida. Você corta as mentiras do diabo com a verdade de Deus. Você silencia o megafone do inimigo com o som da sua fé. E a sua terceira arma, a mais íntima, é o Espírito Santo que habita em você. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O poder que vai te curar não está longe no céu. Ele mora aí dentro, no seu espírito. Você não precisa implorar por ajuda. Você precisa ativar o poder que já reside em você. O que significa levar cativo todo pensamento? Significa que, a partir de hoje, você é o porteiro da sua mente. Quando o pensamento de medo bater à sua porta, você não convida ele para entrar. Você não oferece um café. Você o confronta na porta e diz: pensamento de pânico, eu te reconheço como uma mentira do inferno, e em nome de Jesus, eu te levo cativo, agora, à obediência de Cristo. Você não tem lugar aqui. Resista ao diabo e ele fugirá de você, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sai agora! Isso é guerra espiritual. É tomar de volta o controle. É mudar a atmosfera da sua alma, da opressão para a paz, da preocupação para a confiança, do medo para a fé. Agora que a sua fé foi ativada pela palavra, agora que você entendeu que tem armas e autoridade para lutar, nós não vamos mais apenas falar sobre a guerra. Nós vamos guerrear. Eu não quero que você apenas assista a esta oração. Eu quero que você seja a oração. Quero que você lute comigo. Por isso, pare o que você está fazendo. Se puder, feche os seus olhos, respire fundo. Se não puder, apenas concentre o seu espírito no que vamos fazer agora. Nós vamos juntos, pelo poder do Espírito Santo, entrar na sala do trono e vamos sair de lá com o decreto da sua vitória assinado. Pai Celestial, em nome poderoso de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, não com base em quem nós somos ou no que fizemos, mas com base no sangue de Cristo que nos comprou, que nos limpou e que nos deu livre acesso ao Teu trono de graça. Nós declaramos que somos Teus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E por isso, nós não viemos a Ti como vítimas do medo, mas como guerreiros revestidos da Tua autoridade. Espírito Santo de Deus, este momento é Teu. Nós te convidamos, não como uma força, mas como a pessoa divina que Tu és. Vem e enche este lugar. Enche o quarto, a sala, o carro, onde quer que o teu filho ou a tua filha esteja agora. Nós te damos total liberdade para tocar, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para curar as feridas da alma e para libertar os cativos. Sem Ti, nossas palavras são vazias. Contigo, elas carregam o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Opera em nós e através de nós agora. E nós nos levantamos em fé. Cremos que Tu és o Deus que ouve e responde. Cremos que a Tua palavra não volta vazia. Por isso, nós já Te agradecemos pela libertação que está sendo liberada, pela paz que já está a caminho, pela vitória que foi consumada por Jesus naquela cruz. Nós não estamos orando para tentar conseguir algo. Nós estamos orando para tomar posse daquilo que já é nosso. E com base nessa fé e na autoridade que nos foi dada, nós quebramos e cancelamos toda a resistência espiritual contra este momento, toda a força das trevas, todo espírito de distração, toda a oposição do inferno que tenta bloquear esta oração. Nós declaramos que vocês estão repreendidos e amarrados no nome de Jesus. O seu poder está quebrado. Silenciem-se agora. E por fim, Senhor, prepara o coração que ouve. Prepara a alma do teu filho, da tua filha. Arranca toda a raiz de incredulidade,
toda semente de dúvida, todo ceticismo. Quebra o orgulho. Limpa o terreno do coração para que a semente da tua palavra de cura e libertação possa encontrar terra fértil, crescer e dar fruto. Deixa o espírito dela, pronto e a alma sedenta por ti. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na brecha agora pela vida que está do outro lado desta tela. E o Espírito de Deus começa a me mostrar. Ele revela a dor que não aparece em exames, a ferida que ninguém vê. Eu vejo pelo Espírito essa prisão mental, essa fortaleza de preocupação que te cerca dia e noite. O Senhor me mostra essa guerra constante dentro da sua cabeça, um turbilhão de pensamentos que não para, que rouba o seu sono e te acorda de madrugada com o coração disparado e uma sensação de que algo terrível vai acontecer. O Espírito Santo aponta para esse nó na sua garganta que aperta, essa opressão no peito que te deixa sem ar, esse peso nos ombros. É o peso do medo. O medo do futuro, o medo de falhar, o medo de perder o controle, o medo de que as coisas nunca vão mudar. E eu vejo a acusação do inimigo sobre você, a voz que sussurra que sua fé é fraca, a culpa que você sente por orar e ainda assim lutar contra o pânico, a mentira de que você está sozinho, de que ninguém entende a profundidade do seu abismo. Mas o Senhor dos Exércitos, o Leão de Judá, está dizendo agora: eu vejo, eu conheço, eu não te abandonei nessa fornalha. Essa dor tem um nome, e hoje, no mundo espiritual, ela recebe uma ordem de despejo da sua vida. E por isso, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, eu não falo mais com Deus sobre você, fortaleza de ansiedade. Eu me viro para você e falo com você sobre o meu Deus. Espírito de medo, entidade de pânico, principado da preocupação que tem atormentado esta vida, eu falo diretamente com vocês agora, no nome de Jesus. O seu tempo de operação nesta mente, neste corpo e nesta alma acabou. A sua missão de roubar, matar e destruir a paz, a alegria e a fé deste filho, desta filha de Deus, encerra-se hoje. No nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro guerra contra vocês. Eu rompo agora com o seu domínio sobre a mente desta pessoa. Eu quebro a sua influência sobre as emoções dela. Eu desfaço o seu poder sobre o corpo dela. Eu ordeno que vocês soltem esta vida, agora. Toda fortaleza de pensamentos negativos, toda muralha de medo do futuro, todo castelo de traumas passados que alimenta o pânico, seja demolido agora, pelo poder que há no sangue de Cristo. O machado do Espírito Santo está na raiz desta árvore de angústia. Eu a declaro seca e sem poder, desde a raiz, em nome de Jesus. Voz de acusação, eu te silencio. Opressão no peito, eu te desfaço. Mente agitada, eu te ordeno, acalma-te. O ciclo de terror na alma desta pessoa chegou ao fim. E nós não lutamos com achismos ou com força própria. Nós combatemos o bom combate com a palavra viva e eficaz de Deus, que é a espada do Espírito. E a tua palavra declara guerra contra o medo. Ela diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, espírito de temor, você é um mentiroso, você não vem de Deus. E nós rejeitamos você e todo o seu fardo de opressão, em nome de Jesus. A tua palavra declara que o poder que habita em nós é superior. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, está escrito: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Espírito Santo, tu que habitas nesta vida, tu és maior do que qualquer crise de pânico, maior do que qualquer trauma do passado, maior do que qualquer diagnóstico humano. A tua grandeza está agora preenchendo cada espaço que o medo um dia ocupou. A tua palavra nos dá uma ordem e uma promessa em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós obedecemos a tua ordem, nós nos recusamos a carregar o peso da ansiedade, e nós recebemos, pela fé, a tua paz sobrenatural. Deixamos a tua paz montar guarda como uma sentinela celestial na porta do nosso coração e da nossa mente. Nós ouvimos a tua voz, Pai, em Isaías, capítulo 41, versículo 10, dizendo:
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Por isso, nós não temeremos o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, porque a tua fidelidade, como diz o Salmo de número 91, é o nosso escudo e o nosso refúgio. E porque o Filho nos libertou, nós decretamos a verdade de João capítulo 8, versículo 36. Nós somos, a partir deste momento, verdadeiramente livres. E agora, no lugar onde havia ruínas, nós profetizamos uma nova construção. Onde havia uma fortaleza de medo, eu libero agora, pelo poder de Deus, um jardim de paz. Onde o inimigo semeou pânico e preocupação, o Espírito Santo está regando agora as sementes da confiança e da ousadia. Eu declaro sobre a sua vida o fim de um ciclo. O ciclo de noites mal dormidas está quebrado. O ciclo de pensamentos catastróficos está quebrado. O ciclo de crises inesperadas e de opressão no peito está quebrado em nome de Jesus. E eu decreto o início de um novo tempo. Um tempo de saúde para a sua alma. Eu libero sobre você o óleo de alegria, em vez do espírito de angústia. Eu libero sobre a sua mente a sã moderação de Cristo, no lugar da agitação e da confusão. Eu libero sobre o seu coração a coragem do leão da tribo de Judá, para que você pise no medo que antes te paralisava. Eu decreto que você não será mais conhecido ou conhecida como uma pessoa ansiosa, mas como o filho, a filha que transborda a paz que excede todo o entendimento. Eu decreto que o seu amanhã não é mais uma fonte de pavor, mas sim um território de promessas a ser conquistado pela fé. A alegria que a ansiedade roubou está sendo restituída. A paz que o pânico furtou está sendo devolvida em dobro. Um novo capítulo de estabilidade emocional e de profunda intimidade com Deus começa a ser escrito na sua história neste exato momento. Essa liberdade que foi decretada agora precisa ser abraçada por você. A porta da sua cela foi arrebentada por Jesus, mas é você quem precisa tomar a decisão de se levantar e caminhar para fora. Por isso, agora, aí onde você está, eu te convido a fazer um ato de fé. Se puder, abra as palmas das suas mãos em um gesto de entrega. Se não puder, apenas faça isso em seu coração. Agora, imagine que você está pegando toda essa preocupação, toda essa ansiedade, todo o medo do futuro, cada pensamento de pânico, todo o controle que você tenta ter e que só te adoece. Imagine que você está colocando tudo isso em suas mãos. Sinta o peso disso. Agora, em um ato de fé e de rendição completa, levante as suas mãos em direção aos céus e solte isso. Entregue esse fardo nas mãos do Pai. Fale com Ele aí no seu coração. Diga: Jesus, eu não aguento mais carregar isso. Eu não fui feito para carregar isso. Eu te entrego a minha ansiedade. Eu te entrego o meu medo. Eu te entrego o controle da minha vida e do meu futuro. Eu confio em Ti. Eu descanso em Ti. Solte tudo. Não guarde nada para você. Renda-se ao cuidado do bom pastor. Deixe o Pai te pegar no colo. Ele está pegando esse fardo pesado de você agora, e no lugar, Ele está te entregando o fardo dele, que é leve, e o jugo dele, que é suave. Receba a troca divina que acontece neste momento, de total rendição. E enquanto você descansa nesse lugar de rendição e recebe a paz que o mundo não pode dar, o Espírito Santo quer ir ainda mais fundo. A obra de Deus na sua vida nunca é superficial. Ele não quer apenas cortar os galhos da ansiedade. Ele quer arrancar as raízes que a alimentam. Muitas vezes, a ansiedade é apenas a fumaça de outros fogos que ainda queimam na alma. A dor de um luto que nunca foi curado, a ferida profunda da rejeição, a amargura de uma traição, a solidão de um lar ferido, traumas do passado que foram trancados a 7 chaves no porão do seu coração. O mesmo poder que acabou de quebrar as correntes do pânico quer agora descer até essas áreas secretas e trazer cura. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade na sua mente quer agora caminhar sobre as águas das suas dores mais antigas. Por isso, não se mova, não saia da presença dele. Permaneça com o coração aberto, pois a obra de Deus na sua vida hoje é completa. Agora, vamos juntos permitir que o óleo da cura do Espírito Santo flua sobre todas as feridas da sua alma. Pai, nós te agradecemos e te louvamos,
porque a tua presença é um lugar de total liberdade. E neste ambiente de cura, com o coração cheio de fé na obra que o Senhor já realizou, nós nos voltamos para as correntes invisíveis que ainda tentam aprisionar a alma. Nós nomeamos agora, diante de ti e do mundo espiritual, as correntes emocionais. Esses padrões de reação automáticos que se repetem dia após dia. A corrente da autossabotagem, a corrente da procrastinação crônica, a corrente da vitimização, a corrente que sempre te leva de volta para o mesmo lugar de dor. Senhor, o teu filho, a tua filha, sabe o efeito delas. Elas limitam as escolhas, mantêm a pessoa presa no mesmo ciclo de frustração e impedem o crescimento. Elas são difíceis de quebrar sozinho, por isso clamamos por uma intervenção espiritual. E nós te pedimos, Jesus, grande libertador, tu que levaste sobre si as nossas dores, passa agora pelo cárcere da alma desta pessoa e com o teu poder que despedaça o ferro, quebra toda a corrente, todo o grilhão, todo o laço que não foi posto por ti. Que o fogo do Espírito Santo consuma agora esses padrões de repetição. E pela fé, nós declaramos, as correntes estão quebradas, o ciclo de repetição está cancelado. Você não precisa mais reagir da mesma maneira. Nós liberamos sobre você a liberdade de escolha, a força para criar novos caminhos e a graça para andar em novidade de vida. O poder do hábito pecaminoso e destrutivo está quebrado sobre você, em nome de Jesus. Jesus, nós te louvamos porque onde o teu Espírito está, há liberdade. E agora que as correntes caíram, nós olhamos para as marcas que elas deixaram, para as feridas da alma. Nós te convidamos, médico dos médicos, a entrar no lugar mais íntimo e protegido, o coração. Nós nomeamos e trazemos à luz da tua presença o coração ferido. O coração que foi quebrado pela rejeição, perfurado pelas palavras de um pai ou de uma mãe, rasgado por uma traição, esmagado por um luto que nunca foi processado, envenenado pela amargura. Essa ferida, Senhor, quando não é curada por ti, continua a sangrar. Ela afeta os relacionamentos de hoje. Ela faz com que o teu filho, a tua filha, interprete o amor com desconfiança. Ela constrói muralhas altas para se proteger, mas acaba aprisionando a pessoa na solidão. Uma ferida aberta é uma porta para a raiz de amargura. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos, tu que és o bálsamo de Gileade, o óleo suave da cura. Derrama-te agora sobre este coração. Pedimos que o Senhor desça nas memórias mais profundas e dolorosas e aplique o teu remédio. Onde houver uma ferida aberta, que o teu toque a feche. Onde o tecido da alma foi rasgado, que o teu poder o costure. Lave este coração com o sangue de Jesus. E nós declaramos, pela fé no teu poder, este coração está sendo curado, sarado e restaurado para a tua glória. As cicatrizes que permanecerão não serão mais fontes de dor, mas testemunhos do teu poder de cura. Nós liberamos este coração para perdoar, para confiar e para amar de novo, sem medo. O perfeito amor do Pai está agora inundando e preenchendo cada espaço que a dor um dia ocupou. Pai de amor, nós te agradecemos, porque o teu toque cura o coração. E com essa mesma certeza da tua bondade, o Espírito Santo agora nos guia aos arquivos trancados da alma, às memórias dolorosas que ainda hoje causam dor. Nós nomeamos agora, diante do trono da graça, os traumas do passado, aquelas cenas que ainda rodam na mente, aquele momento de pânico, de vergonha ou de dor intensa que congelou uma parte da alma no tempo. O trauma de um abuso, de um acidente, de uma perda súbita, de uma humilhação. Memórias que se recusam a ficar no passado. Esses traumas, Senhor, gritam no presente. Eles geram gatilhos de medo, pesadelos e uma sensação de perigo constante. Eles forçam o teu filho, a tua filha, a viver em um estado de alerta, roubando a capacidade de relaxar, de confiar e de se sentir seguro em teus braços. O corpo e a alma ainda reagem como se a ameaça fosse real. E agora, Jesus, nós te convidamos a fazer o que só tu, o leão de Judá, pode fazer. Nós te convidamos a entrar, como o Senhor do tempo, dentro de cada memória dolorosa. Não pedimos que apague a memória, mas que o Senhor entre nela. Que a pessoa possa te ver ali, naquela cena, ao lado dela,
trazendo a tua paz para o meio do caos, trazendo o teu abraço no momento do abandono. Que a luz da tua presença brilhe sobre a escuridão daquele momento e dissolva agora toda a sua carga emocional de dor. E nós declaramos que o poder do trauma sobre esta vida está quebrado. Essa memória não te define mais. Você não é o que te fizeram, você é o que Cristo fez por você. Nós declaramos que esta memória é agora apenas um fato do passado, e ela não tem mais o poder de te ferir no presente. Liberamos a sua alma da prisão do passado para viver plenamente o hoje e para sonhar com um futuro redimido pela tua graça. Onde havia um memorial de dor, o Senhor ergue um altar de adoração pelo teu grande livramento. Senhor, nós te bendizemos, pois o teu poder redime o nosso passado. E agora olhamos para o grande campo de batalha onde o futuro é semeado, a nossa mente. Nós trazemos diante de ti a mente que se acostumou com a derrota, a mente que foi treinada no deserto a pensar de forma negativa. Nós nomeamos os padrões de pensamento destrutivos, a autocrítica, o pessimismo, a mentalidade de escassez e a inclinação para sempre esperar o pior. Essa forma de pensar, Pai, se torna a arquitetura da realidade de uma vida. Uma mente cativa constrói uma vida cativa. Ela filtra a tua bondade, distorce a tua voz e cega os olhos para as portas que o Senhor está abrindo. É uma mente que, sem perceber, se tornou aliada do inimigo. E por isso, nós clamamos pela promessa de Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Espírito Santo, nós pedimos, lava esta mente com a água pura da tua palavra. Faça um transplante espiritual. Remova a mentalidade de vítima e implante a mentalidade de mais que vencedor. Alinhe os pensamentos desta pessoa com os pensamentos do céu. E nós declaramos que você não é mais um prisioneiro dos seus velhos pensamentos. Nós ativamos pela fé a verdade de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Você tem a mente de Cristo. Eu libero sobre você uma nova forma de pensar. Uma mente que pensa naquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Declaramos que a sua mente é um território governado pelo Espírito Santo, um jardim de paz, clareza e revelação divina. E com esta mente de Cristo renovada e armada com a luz da verdade, nós avançamos agora contra as prisões invisíveis que foram construídas por anos de prática de pensamentos errados. Nós vamos um a um, com as chaves do reino, abrir cada cela. Em nome de Jesus, nos levantamos contra o padrão de medo que te aprisiona. O medo da rejeição, do abandono, do fracasso, do futuro. Esse medo que te paralisa e te impede de dar um passo de fé. Nós ordenamos que a raiz espiritual desse medo seja arrancada agora. E declaramos que você não recebeu um espírito de escravidão para viver com medo, mas o espírito de adoção de filho. Você é aceito, amado e eternamente seguro nos braços do Pai. Nós nos levantamos contra o padrão de autodepreciação, aquele sentimento de inferioridade, a autocrítica cruel, a baixa autoestima que te impede de ver o tesouro que Deus colocou em você. Nós cancelamos cada palavra de maldição que você declarou contra si mesmo. E te pedimos, Pai, cura a autoimagem do teu filho, da tua filha. Nós declaramos que você é feitura das mãos de Deus, de valor inestimável, comprado pelo sangue precioso de Jesus. Nós quebramos agora o poder do padrão de ressentimento, a amargura, o rancor, a falta de perdão que envenena a alma e adoece o corpo. Jesus, nós te pedimos, libera a força sobrenatural para perdoar quem te feriu. Que toda raiz de amargura seja arrancada do coração. E nós declaramos o seu coração livre e leve, liberando a graça que perdoa, assim como o Senhor nos perdoou. Nós repreendemos e quebramos o poder do padrão de tristeza e ansiedade, a depressão, a melancolia, a preocupação excessiva e a desesperança que tentam te afogar. Nós ordenamos que o espírito de peso que te oprime seja retirado agora, e no lugar, nós te cobrimos com um manto de louvor. Nós liberamos sobre você a alegria do Senhor, que é a sua força, e a paz de Deus, que é a sua fortaleza.
Nós quebramos o poder do padrão de controle e da dependência emocional. A necessidade de controlar tudo e todos, o ciúme, a manipulação, a carência que te fazem refém da aprovação de homens. Declaramos que a sua fonte não está nas pessoas, mas em Deus. Você é livre para descansar, para confiar e para receber o amor do único que nunca falha. Todo padrão de isolamento, de culpa e de raiva, toda prisão emocional, nós declaramos que seus muros caíram por terra, no poder do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor por esta obra de libertação e cura tão profunda. A casa da alma foi varrida, limpa e ordenada pela tua palavra. E agora, olhamos para o espaço que foi esvaziado, o vazio que a dor deixou para trás, o lugar onde o medo, a ansiedade e o ressentimento um dia fizeram morada. A tua palavra nos ensina, Senhor, que esta casa não pode permanecer vazia para que o inimigo não a encontre desocupada e tente retornar. Ela precisa de um novo morador, um novo dono. Por isso, neste momento, com um coração rendido e sedento, nós clamamos: vem, Espírito Santo, vem, Santo Consolador, vem, doce hóspede da alma, vem e enche cada cômodo, cada canto deste ser, enche a mente com a tua paz, enche o coração com o teu amor incondicional, enche o futuro com a tua esperança viva, inunda esta vida com a tua presença. Onde havia um vazio, que haja plenitude de ti, onde havia secura, que comecem a fluir rios de água viva. E nós declaramos que esta vida está sendo cheia, selada e transbordante do Espírito Santo. Nós liberamos sobre você agora o fruto do Espírito, o amor que lança fora todo medo, a alegria que é a sua força, a paz que excede todo entendimento, a paciência nos processos, a benignidade nos relacionamentos, a fidelidade ao Senhor e o domínio próprio que te governa. Você não está mais vazio, você é templo, morada e santuário do Deus Altíssimo. Receba esta plenitude agora. Respire fundo a própria atmosfera do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, com a fé de que tudo o que pedimos já nos foi entregue pelo Pai, eu não vou mais pedir. Eu vou declarar e profetizar sobre você em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que a guerra na sua mente acabou. A paz de Deus, que excede todo entendimento, não é mais uma visitante ocasional, mas a governante permanente do seu interior. Eu declaro que o espírito de medo foi destronado e o amor de Deus foi entronizado em seu coração. As crises de pânico perdem a força, os gatilhos da ansiedade são desarmados, porque você não vive mais sob o domínio do medo, mas sob o governo da graça. Eu declaro que a sua identidade foi lavada e reescrita pelo sangue de Jesus. Você não é uma pessoa ansiosa, você é filho amado, filha amada, um guerreiro de oração, um portador da paz de Cristo para o mundo. Eu declaro que o nó na sua garganta se desfaz, que a opressão no seu peito dá lugar a um fôlego de alívio e de vida abundante. O seu corpo responde à paz que agora reina em sua alma. Eu declaro que o seu futuro não é mais um lugar de incerteza e pavor, mas um campo de promessas e de esperança. Os planos de Deus para você são de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Eu declaro que a fortaleza da ansiedade caiu, a prisão mental foi demolida e você, em nome de Jesus, começa a andar a partir de hoje em um novo nível de liberdade, autoridade e paz. O gigante da angústia foi derrotado. Tome posse desta palavra porque ela é sua. Essa paz que você está sentindo agora, essa liberdade que invadiu a sua alma, não foi feita para ser um evento de um dia. Ela foi designada para ser o seu novo normal, a sua nova realidade diária. Muitas vezes, a luta para manter essa liberdade vem porque ainda não aprendemos a cultivar a nossa própria intimidade com Deus. A oração que você acabou de receber foi uma chave, mas você precisa aprender a usar as suas próprias chaves todos os dias para manter a sua casa espiritual guardada e cheia da presença dele. Você pode e deve aprender a caminhar e a conversar com Deus por si mesmo. Pensando nisso, para te ajudar a construir uma vida de oração forte e a nunca mais se sentir dependente ou sozinho na sua caminhada, eu preparei um guia, um passo a passo simples e profundo. É o nosso livro digital, Manual de Oração, Íntimos. 6 passos simples para se tornar íntimos de Deus.
Nele, eu te ensino de forma prática como sair do zero e desenvolver um relacionamento real e poderoso com o Espírito Santo, aprendendo a orar, a ouvir e a ser guiado por ele. E para te abençoar ainda mais, você recebe como bônus um devocional com um plano de leitura bíblica para fortalecer a sua mente todos os dias. Se a experiência de hoje tocou o seu coração e você deseja que ela seja o início de uma transformação definitiva, este manual é a sua próxima ferramenta. O link para você conhecer e adquirir o seu guia está fixado no primeiro comentário logo aqui embaixo. Clique lá para dar este passo fundamental na sua jornada de intimidade com Deus. Lembre-se sempre, a paz que você recebeu hoje não é a ausência de problemas, é a presença do Rei governando o seu interior. Você carrega essa presença. Ande nela. E eu quero continuar caminhando com você nesta jornada de fé. Por isso, deixe o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu quero ler a sua história e apresentar a sua causa diante de Deus. Em nosso próximo encontro, estarei mencionando alguns nomes e pedidos para orarmos juntos, como uma família. Se esta oração foi uma bênção na sua vida, deixe o seu gostei, para que o YouTube mostre este vídeo para mais pessoas que estão em guerra e precisando de socorro. E se inscreva aqui no Hospital da Alma, ativando o sino para não perder o nosso próximo encontro poderoso. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento e que agora guarda o seu coração e a sua mente, permaneça sobre você, sua casa e sua família, hoje e para sempre. Fique na paz.